Você já parou para pensar que um dos problemas de saúde mais comuns do mundo também é um dos mais escondidos? Milhões de pessoas convivem diariamente com dor, coceira, sangramentos e um enorme desconforto, mas evitam falar sobre isso até mesmo com familiares ou amigos. A vergonha acaba sendo tão grande que muitos preferem suportar o sofrimento em silêncio, acreditando que a situação vai desaparecer sozinha. Só que, enquanto o tempo passa, os sintomas podem se tornar cada vez mais intensos e afetar tarefas simples do dia a dia, como sentar, caminhar ou até mesmo dormir. O mais curioso é que, apesar de toda essa preocupação, a maioria dos casos pode ser controlada sem cirurgia quando identificada precocemente e tratada da maneira correta. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir quais hábitos realmente fazem diferença, quais tratamentos costumam trazer resultados e, principalmente, o que muita gente faz sem perceber e acaba piorando o problema. Existe ainda um detalhe que poucas pessoas conhecem. Nem toda dor ou sangramento significa que a cirurgia será necessária. Na verdade, muitos pacientes ficam surpresos ao descobrir que mudanças simples na rotina podem aliviar os sintomas de forma significativa. Mas existe um ponto extremamente importante que quase ninguém comenta e que pode determinar o sucesso ou o fracasso do tratamento. É justamente sobre esse detalhe que falaremos mais adiante, porque entender essa diferença pode evitar muito sofrimento desnecessário. Então, acompanhe até o final, pois algumas informações podem mudar completamente a forma como você enxerga esse problema. Antes de pensar em qualquer tratamento, é preciso entender o que realmente está acontecendo dentro do corpo. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, hemorroida não é exatamente uma doença que aparece do nada. Todos nós possuímos estruturas chamadas hemorroidárias, que fazem parte da anatomia normal e ajudam no controle da evacuação. O problema surge quando essas veias sofrem pressão excessiva, inflamam ou aumentam de tamanho. Isso pode acontecer por diversos fatores, como prisão de ventre, esforço exagerado para evacuar, longos períodos sentado, obesidade, gravidez, envelhecimento natural dos tecidos e até uma alimentação pobre em fibras. Muitas vezes, não existe apenas uma única causa, mas sim a combinação de vários fatores ao longo do tempo. É exatamente por isso que algumas pessoas tratam apenas os sintomas e acabam enfrentando novas crises poucos meses depois. Se a origem do problema continua presente, o organismo tende a repetir o mesmo processo inflamatório. Esse é um dos maiores erros cometidos por quem busca soluções rápidas na internet. O tratamento realmente eficaz não envolve apenas aliviar a dor temporariamente, mas também reduzir as condições que favorecem o aparecimento das crises. Daqui a pouco você vai entender quais mudanças oferecem os melhores resultados e por que elas costumam ser muito mais importantes do que muita gente imagina. Na maioria das vezes, a hemorroida não começa com uma dor intensa. Os primeiros sinais costumam ser discretos e, justamente por isso, acabam sendo ignorados. Uma leve coceira, sensação de peso na região anal, pequeno desconforto após evacuar ou até algumas gotas de sangue no papel higiênico podem parecer algo passageiro. Muitas pessoas acreditam que esses sintomas desaparecerão naturalmente e continuam mantendo os mesmos hábitos que provocaram o problema. Enquanto isso, a inflamação pode evoluir lentamente, tornando as crises cada vez mais frequentes e mais dolorosas. Outro ponto importante é que nem todo sangramento deve ser atribuído automaticamente à hemorroida. Embora ela seja uma causa bastante comum, outras doenças do intestino também podem provocar sintomas semelhantes. É justamente por isso que ignorar sinais persistentes nunca é uma boa estratégia. Quanto mais cedo ocorre a avaliação adequada, maiores costumam ser as chances de controlar o quadro sem procedimentos mais complexos. Mais adiante, você vai entender exatamente quais situações exigem maior atenção e quando procurar ajuda médica, deixa de ser apenas uma recomendação para se tornar uma necessidade. Quando recebem o diagnóstico, muitas pessoas imaginam imediatamente uma cirurgia dolorosa e um longo período de recuperação. Essa preocupação é compreensível, mas nem sempre corresponde à realidade. A maioria dos casos iniciais ou moderados responde muito bem ao tratamento conservador, especialmente quando o paciente segue corretamente as orientações médicas e modifica alguns hábitos do cotidiano. O objetivo principal é reduzir a inflamação, aliviar os sintomas e impedir que novas crises aconteçam.
Em muitos casos, isso é suficiente para devolver qualidade de vida sem a necessidade de qualquer procedimento cirúrgico. Isso não significa que a cirurgia nunca seja necessária. Existem situações em que o tratamento conservador deixa de oferecer bons resultados ou quando surgem complicações que exigem uma abordagem diferente. Entretanto, esse costuma ser um passo reservado para casos específicos. Saber disso traz tranquilidade para muitas pessoas que convivem com o medo constante de precisar operar. Nos próximos minutos, você conhecerá as estratégias que normalmente fazem parte do tratamento sem cirurgia e entenderá por que elas funcionam quando aplicadas de forma consistente. Existe um motivo pelo qual tantos especialistas insistem nas mudanças de estilo de vida. Medicamentos podem aliviar sintomas, mas dificilmente conseguem compensar hábitos que continuam provocando pressão constante sobre as veias da região anal. Uma alimentação rica em fibras favorece fezes mais macias e reduz o esforço durante a evacuação. Beber água suficiente ao longo do dia também desempenha um papel fundamental nesse processo. Além disso, evitar permanecer muito tempo sentado no vaso sanitário, não fazer força excessiva e praticar atividade física regularmente contribuem para melhorar o funcionamento do intestino e diminuir as chances de novas crises. O interessante é que muitas dessas mudanças produzem benefícios não apenas para a hemorroida, mas para toda a saúde digestiva. Pessoas que adotam uma rotina mais equilibrada frequentemente relatam melhora no trânsito intestinal, redução do desconforto abdominal e uma sensação geral de bem-estar. Porém, existe um erro extremamente comum que pode anular boa parte desses resultados, mesmo em quem está seguindo corretamente todas essas recomendações. É justamente sobre esse erro que falaremos no próximo bloco, juntamente com os tratamentos sem cirurgia que os médicos costumam indicar e os cuidados que realmente fazem diferença na recuperação. Depois de entender as causas e corrigir os hábitos que favorecem o surgimento da hemorroida, chega o momento de conhecer os tratamentos que normalmente são recomendados pelos médicos. E aqui existe um detalhe importante. Não existe uma única solução que funcione para todos os pacientes. O tratamento é escolhido de acordo com os sintomas, o grau da hemorroida e as condições de saúde de cada pessoa. Em muitos casos, pomadas específicas ajudam a aliviar a inflamação, reduzir a coceira e diminuir a dor durante as crises. Medicamentos para controle da dor também podem ser utilizados quando necessário, sempre com orientação profissional. Além disso, os banhos de assento com água morna costumam proporcionar alívio temporário por relaxarem a musculatura da região e favorecerem a circulação local. Em paralelo, a suplementação de fibras ou o aumento do consumo de alimentos ricos nesse nutriente facilita a evacuação e reduz o esforço, um dos principais fatores responsáveis pela piora do quadro. O mais interessante é que esses tratamentos funcionam melhor quando são aplicados em conjunto e não de forma isolada. Muitas pessoas compram uma pomada esperando que ela resolva definitivamente o problema, mas continuam mantendo uma alimentação inadequada, passam horas sentadas ou fazem força sempre que vão ao banheiro. Nessas situações, o alívio costuma ser apenas temporário. É justamente por isso que os especialistas reforçam que o sucesso do tratamento depende da combinação entre medicamentos, mudanças de hábitos e acompanhamento médico quando necessário. Existe ainda uma estratégia bastante simples, mas frequentemente ignorada, que ajuda a reduzir significativamente as chances de novas crises. Ela parece um detalhe pequeno, porém faz uma enorme diferença ao longo dos meses e será revelada nos próximos minutos. Talvez você conheça alguém que melhora durante algumas semanas e, de repente, volta a sentir exatamente os mesmos sintomas. Isso acontece porque muitos pacientes eliminam apenas a dor, mas não eliminam a causa do problema. Um dos erros mais comuns é interromper o tratamento assim que os sintomas desaparecem, acreditando que tudo voltou ao normal. Outro erro frequente é ignorar a prisão de ventre, adiando a ida ao banheiro ou fazendo esforço exagerado durante a evacuação. Permanecer muito tempo sentado no vaso sanitário, especialmente utilizando o celular, também aumenta a pressão sobre as veias da região anal e favorece novas crises. São hábitos aparentemente inofensivos, mas que, repetidos diariamente, acabam prejudicando a recuperação. Outro equívoco bastante comum é recorrer a receitas caseiras encontradas na internet sem qualquer critério. Embora algumas medidas simples possam aliviar o desconforto, nem tudo o que circula nas redes sociais possui comprovação ou é seguro.
Em alguns casos, produtos inadequados podem irritar ainda mais a pele, aumentar a inflamação e atrasar a cicatrização. Por isso, entender quais orientações realmente possuem respaldo científico é muito mais importante do que acreditar em soluções milagrosas. E existe um sinal que nunca deve ser ignorado, mesmo por quem já sabe que possui hemorroida. Muitas pessoas descobrem tarde demais que estavam atribuindo os sintomas à causa errada. Embora a hemorroida seja extremamente comum, ela não explica todos os casos de dor ou sangramento na região anal. Esse é um dos motivos pelos quais a avaliação médica se torna tão importante quando os sintomas persistem ou apresentam características diferentes do habitual. Sangramento intenso, dor muito forte e contínua, presença de secreção, febre ou perda de peso sem explicação são sinais que merecem atenção imediata. Além disso, alterações persistentes no funcionamento do intestino também precisam ser investigadas. Em diversas situações, o diagnóstico correto feito logo no início permite tratar outras doenças antes que elas evoluam para quadros mais complexos. Existe ainda outro aspecto que muitas pessoas desconhecem. Alguns pacientes convivem durante meses com sintomas leves, acreditando que não existe motivo para procurar ajuda. Entretanto, quanto mais cedo ocorre a identificação da causa, maiores costumam ser as possibilidades de resolver o problema com tratamentos menos invasivos. Esperar que tudo melhore sozinho pode transformar um quadro simples em uma situação muito mais difícil de controlar. Felizmente, quando o diagnóstico é feito corretamente, o caminho para a recuperação costuma ser muito mais tranquilo do que a maioria das pessoas imagina. Mas ainda existem muitos mitos espalhados sobre esse assunto, e alguns deles acabam atrapalhando quem busca uma solução. Ao pesquisar sobre hemorroida, é fácil encontrar informações contraditórias. Algumas pessoas afirmam que qualquer sangramento significa cirurgia, enquanto outras garantem que basta utilizar uma pomada para resolver tudo definitivamente. A verdade está entre esses extremos. Nem toda hemorroida precisa de cirurgia, mas também não existe um produto capaz de eliminar sozinho a causa do problema. Outro mito bastante difundido é o de que apenas idosos desenvolvem hemorroida. Na prática, adultos jovens, gestantes e até pessoas fisicamente ativas podem apresentar o problema, principalmente quando existem fatores de risco associados, como esforço frequente para evacuar ou alimentação pobre em fibras. Também é comum ouvir que quem possui hemorroida nunca mais poderá levar uma vida normal. Felizmente, isso não corresponde à realidade. Com acompanhamento adequado e mudanças consistentes na rotina, muitas pessoas passam anos sem apresentar novas crises. O segredo está em compreender que a recuperação não depende de uma solução mágica, mas de um conjunto de atitudes mantidas diariamente. Existe ainda uma dúvida que praticamente todo paciente faz logo após iniciar o tratamento: quanto tempo leva para melhorar? A resposta depende de alguns fatores importantes, e conhecê-los evita frustrações e expectativas irreais. Essa é provavelmente uma das perguntas mais feitas nos consultórios. A resposta, porém, varia de acordo com a intensidade da inflamação, o tempo de evolução dos sintomas e o comprometimento do paciente com o tratamento. Em crises leves, muitas pessoas percebem melhora significativa em poucos dias após iniciar as medidas corretas. Já em casos mais avançados, a recuperação pode exigir algumas semanas de cuidados contínuos. O importante é compreender que a melhora costuma acontecer de forma gradual. Reduzir a dor é apenas uma parte do processo. Controlar as causas que provocaram a hemorroida é o que realmente diminui as chances de novas crises. Existe um comportamento que faz toda a diferença nesse período: manter a disciplina mesmo quando os sintomas desaparecem. É justamente nesse momento que muitas pessoas abandonam os cuidados e acabam enfrentando outra crise pouco tempo depois. A verdadeira recuperação não significa apenas deixar de sentir dor hoje, mas criar condições para que o problema tenha cada vez menos oportunidades de retornar. E no próximo bloco você vai descobrir como transformar essas mudanças em hábitos permanentes e conhecer o passo mais importante para manter a qualidade de vida a longo prazo. Muitas pessoas acreditam que o fim da dor significa que o problema desapareceu completamente, mas existe uma diferença importante entre aliviar uma crise e prevenir novos episódios. A hemorroida pode voltar quando os mesmos fatores que causaram o primeiro desconforto continuam presentes na rotina. Por isso,
A prevenção começa justamente nos pequenos hábitos mantidos todos os dias. Ter uma alimentação equilibrada, consumir fibras suficientes, beber água regularmente e respeitar o funcionamento natural do intestino são atitudes simples, mas que ajudam a reduzir a pressão sobre a região. Além disso, evitar longos períodos sentado, movimentar o corpo durante o dia e não transformar a ida ao banheiro em um momento prolongado são cuidados que fazem parte de uma estratégia de proteção a longo prazo. Outro ponto fundamental é aprender a observar os sinais do próprio corpo. Pequenas alterações, que antes eram ignoradas, podem servir como um alerta para corrigir a rotina antes que uma nova crise apareça. Muitas pessoas esperam a dor voltar para tomar alguma atitude, quando, na verdade, a prevenção acontece justamente nos períodos em que tudo parece estar bem. É como cuidar de uma máquina antes que ela apresente uma falha. A manutenção constante evita problemas maiores no futuro. E existe uma mudança de mentalidade que separa aqueles que vivem repetindo crises daqueles que conseguem recuperar a tranquilidade no dia a dia. Não se trata apenas de tratar a hemorroida, mas de entender como o próprio corpo funciona e trabalhar a favor dele. Depois de entender tudo o que envolve a hemorroida, fica claro que a solução não está em uma única ação isolada. O caminho para reduzir as crises envolve uma combinação de conhecimento, tratamento adequado e mudanças consistentes na rotina. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditaram que a única saída seria enfrentar uma cirurgia, mas a realidade é que diversos casos podem ser controlados com medidas menos invasivas quando recebem a atenção correta. O primeiro passo é abandonar o medo e a vergonha, porque esse silêncio acaba atrasando a busca por ajuda e permitindo que um problema que poderia ser simples se torne mais complicado. Conhecer os sinais, entender as causas e agir no momento certo pode transformar completamente a experiência de quem sofre com esse desconforto. E talvez a maior descoberta seja perceber que cuidar da hemorroida também significa cuidar da saúde como um todo. O intestino, a alimentação, a hidratação e os hábitos diários estão diretamente ligados ao funcionamento do organismo. Quando essas áreas recebem atenção, os benefícios vão muito além da prevenção de crises. A pessoa recupera mais conforto, confiança e liberdade para realizar atividades simples sem aquela preocupação constante. A hemorroida não precisa ser um problema que controla sua vida. Com informação correta e atitudes adequadas, é possível buscar uma rotina muito mais tranquila e saudável. Durante este vídeo, você descobriu que a hemorroida é muito mais comum do que muitas pessoas imaginam, que nem todos os casos precisam de cirurgia e que pequenas mudanças podem ter um impacto enorme na recuperação. Entender as causas, reconhecer os sinais, evitar erros comuns e procurar orientação quando necessário são passos fundamentais para lidar melhor com esse problema. Mas existe uma última mensagem que vale guardar. O corpo sempre envia sinais antes de um problema se tornar maior. Escutar esses sinais e agir no momento certo pode fazer toda a diferença. A informação é uma das maiores ferramentas para cuidar da própria saúde e muitas vezes a solução começa justamente quando deixamos de ignorar aquilo que o organismo está tentando comunicar.